Eu vou chamar atenção para 10 características que eu acho de extrema importância, não para a gente entender o que é um artrópode, vamos dizer assim, mas para a gente entender melhor como que os artrópodes se dividem em 4 grandes grupos. Então, eu listei aqui essas 10 características, então se você está fazendo aí seu mapa mental, você dá uma puxadinha de uma seta e coloca aí 10 coisas que você precisa saber para definir um artrópode check. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a primeira coisa, exoesqueleto articulado. Então, todos os artrópodes têm a cutícula na forma de um exoesqueleto, 3 camadas, epicutícula e procutícula, dividida em exocutícula e endocutícula, todas elas bem grossas, lotadas de quitina, esclerotina, proteínas de ligação, colágeno, recoberta por hidrocarbonetos e principalmente recoberta por gordura. Então, os artrópodes têm essa diferença, que a epicutícula ela é coberta por uma camada de gordura, uma camada lipídica. E essa camada lipídica, ela torna o exoesqueleto, a cutícula, impermeável à água. Nem os artrópodes que são aquáticos têm a cutícula permeável à água, exceto os que são microscópicos, os que compõem o plâncton, o bênton, a infauna, exceto esses animais microscópicos. Todos aqueles que você consegue ver com seus próprios olhos, eles têm a cutícula impermeável, a cutícula impermeabilizada. Ela pode ser muito impermeabilizada ou pouco impermeabilizada. No caso dos artrópodes aquáticos, ela é pouco impermeabilizada, mas ela não permite troca de água, tá? A água não passa pela cutícula e atinge os tecidos. A água só vai entrar no corpo ou pela boca, ou por outra cavidade aí que o animal possa ter. Realmente ele tem que beber água. Agora, se o animal é terrestre, como os insetos, miriápodos, aí ele tem a cutícula muito impermeabilizada, então quase não há transpiração dentro do grupo dos artrópodes terrestres. Então não vou dizer que é mandibulado e quelicerado, porque você vai dizer basicamente que crustáceo é aquático, mas existem alguns hexápodes, né, insetos que são aquáticos também, mas no geral crustáceo é aquático e o restante é terrestre. Mas a gente pode dizer que os artrópodes terrestres têm essa cutícula impermeável, e isso foi fundamental para a conquista do ambiente terrestre. Se esses animais não tivessem uma cutícula grossa, dura, impermeável, articulada, né, com apêndices, eles não teriam conseguido invadir o ambiente terrestre, porque na primeira, botou o pezinho fora d'água, ele ia perder a água e ia ressecar, ia morrer. Então, precisa ter essa estrutura. Ou então, ele ia ficar restrito, né? Igual, por exemplo, caramujos ficam restritos a ambientes úmidos. Minhocas só conseguem viver debaixo da terra. Os outros invertebrados que invadiram o ambiente terrestre, eles ficaram presos no ambiente úmido. Então, você não vê um caramujo tomando sol, né? Você não vê uma minhoca na beira da praia bebendo água de coco. Elas não aguentam, né? Os animais não aguentam isso. Então, eles vão andar de noite, na floresta escura, ambientes úmidos, né? Dentro de casa, ambientes úmidos. Agora, insetos você vê, em pleno solão, você vê um monte de bicho voando, borboleta, mariposa, abelha, né? Tá tudo aí voando, porque eles têm a cutícula muito impermeável à água. Então, foi muito importante esse esqueleto. Além disso, o esqueleto duro, rígido, dá o quê? Sustentação para o corpo do animal. A cutícula se torna realmente um esqueleto, algo que sustenta o corpo do animal acima do solo, né? E permite com que ele ande sem ficar se arrastando no chão, né? Aí ele anda mais rápido, consegue atingir outros, consegue subir em árvore, né? Subir em pedra, etc. Ocupa vários ambientes diferentes. A cutícula, o exoesqueleto, né? Articulado também contribuiu para isso. Outra característica, a segmentação corporal. Então, como eu disse, o corpo deles é segmentado. Qual que é a primeira vantagem de ter um corpo segmentado? O corpo cresce, né? O corpo consegue crescer sem sofrer devido à perda de superfície corporal. Então, o corpo cresce, ele consegue crescer, consegue ficar com um tamanho grande. Segunda importância, ele consegue compartimentar a fisiologia. Cada segmento do corpo passa a ser responsável por uma função diferente da fisiologia do animal. Então, ele consegue especializar o corpo e fazer as coisas com maior eficiência, né? Então, respira melhor, digere melhor, reproduz melhor, tudo melhor do que se ele tivesse o corpo todo numa cavidade só. E a terceira característica relacionada à segmentação é a heteronomia, ou seja, cada segmento
e cada apêndice de cada segmento consegue se especializar numa coisa diferente. O que eu falei é o canivete evolutivo. Os artrópodes têm um corpo que é um canivete. Cada faquinha do canivete pode se tornar uma coisa, uma chave de fenda, um abridor de lata, um saca-rolha, e aí aquele canivete se torna extremamente útil, todo mundo quer, todo mundo usa, né? E aí evolui. E é isso que acontece, tá? Com os artrópodes. Com a capacidade de fazer heteronomia, a evolução faz a festa. Então, diversificaram muito por conta da heteronomia. Terceira coisa, tagmose. O que é a tagmose? Depois que o corpo é segmentado, ele começa a fundir segmentos. Então, ele junta 3 segmentos ali para fazer uma cabeça, junta mais 5 segmentos para fazer um tórax, junta mais 8 segmentos para fazer um abdômen, né? Ou coisas diferentes, ou coisas semelhantes. Depois de separar, ele funde para fazer complexos de apêndices. E isso permite com que o animal, além de especializar cada segmento, também especialize conjuntos de segmentos. Então, se eu tenho 3 segmentos, todos os 3 segmentos estão fazendo a mesma coisa, que é ajudar na alimentação, por que eu não junto esses 3 segmentos e eles passam a trabalhar juntos na alimentação, e aí eu consigo alimentar melhor do que eu me alimentava quando esses 3 segmentos estavam separados? É de uma forma didática, mas é a lógica por trás da tagmatização. Então, vai juntando segmentos, melhora a aptidão do animal em relação àquilo que os segmentos faziam. Então, isso que é tagmose, é junção de segmentos. Então, por exemplo, esse grilo aqui, ele tem cabeça, tórax e abdômen. A cabeça é um tagma, composto de vários segmentos. O tórax também é um tagma, composto de vários segmentos. E o abdômen também é um tagma, composto de vários segmentos. Isso acontece com todos os artrópodes. Tagmose, tá? Apêndices articulados. Então, os apêndices articulados permitem com que o animal faça dezenas de movimentos. Todos aqueles movimentos de yoga, de musculação, de aeróbica, tudo aquilo o inseto consegue fazer. Porque se você tem articulações e consegue fazer 1, 2, os artrópodes também conseguem. Então, se eu consigo usar esses meus 2 braços para empurrar, pressionar, empurrar, os artrópodes também empurram. Se eu consigo usar a minha perna para correr, os artrópodes também correm. Se eu consigo usar as minhas mãos para brigar, para bater, para socar, os artrópodes também brigam. Se eu uso para fazer carinho, os artrópodes também fazem carinho. Tudo que a gente é capaz de fazer, os artrópodes também são, em maior ou menor quantidade, dependendo da espécie, mas eles também são, porque eles têm os apêndices articulados igual os nossos. Então, a gente é muito parecido com os artrópodes nessas coisas. A gente também tem tagmose, a gente também tem segmentação, a gente também é heteronômico, a gente também tem apêndice articulado, a gente é muito parecido, né, com os artrópodes. Outra coisa importante são as peças bucais, ou seja, eles têm apêndices modificados para ajudar na alimentação. Então, eles vão ter quelíceras, antenas, mandíbulas, maxilas e várias outras estruturas específicas que vão auxiliar eles em todas as fases da alimentação: captura, manuseio, morte, manipulação, maceração, mastigação, ingestão. Todas as fases da alimentação, eles têm apêndices especializados para isso. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode até ser 5 pares de apêndices modificados para auxiliar um animal na alimentação. E aí você vai pensar como se fosse um pássaro. Imagina um passarinho, beija-flor, ele tem um bico para beber água. Ótimo bico para isso. Aí você tem a águia que tem o bico para matar. Ótimo bico para fazer isso. Aí você tem o papagaio que tem um bico para comer semente. Um ótimo bico para fazer isso. Agora imagina um passarinho que tem 3 bicos. Um bico para beber líquido, um bico para matar presa e um bico para comer semente. Olha a quantidade de alimento que esse passarinho vai conseguir comer. Então, essa é a ideia dos artrópodes. Se eu tenho um apêndice que serve para mastigar, eu tenho um apêndice que serve para segurar, e eu tenho um apêndice que serve para matar, por que eu não pego esses 3 apêndices, coloco tudo na boca e uso eles para manipular o meu alimento, dar um jeito ali no meu alimento e ingerir? Então, vai comer com muito mais eficiência. Os apêndices bocais, a especialização de apêndices para trabalhar em volta da boca e fazer alimentação, eu considero a maior vantagem adaptativa dos artrópodes em comparação com os outros vermes, porque nenhum verme até agora conseguia fazer isso. Tudo bem que você tinha lá os anelídeos, os poliquetos, tinham umas mandíbulas, né?
Você tem ali rádula, né, dos moluscos, as faringes bulbosas dos plateumintos, né, que a gente já viu até agora, os dentinhos na boca dos nematóides, né, você tem uma coisinha ou outra aqui. Agora, esse mundo de coisas, esses vários apêndices em volta da boca, que mundo de coisa diferente, arsenal de facas do MasterChef em volta da boca, para poder trabalhar com os alimentos, pronto, né? Come qualquer coisa. Não tem ninguém que escape aos artrópodes. Então, peças bocais, pernas, né? Ó, pernas super importante para poder andar sobre o solo, para poder nadar, para poder pular, correr, saltar, né? Então, a perna permitia os animais se movimentarem, né? Com grande diversidade de movimentos. Então, o cérebro deles, então, os artrópodes têm o cérebro verdadeiro. Eles têm o cérebro já composto por até 3 lobos. Então, o cérebro é complexo. 3 partes diferentes que funcionam de forma separada e de forma complementar. Então, eles têm o cérebro anterior, que é o protocérebro, o cérebro do meio, que é o deutocérebro, e o cérebro posterior, que é o tritocérebro. Então, tem três lobos no cérebro. Isso torna eles um cérebro muito complexo, né? Capaz de fazer muitas funções, controle, recepção, associação de movimento, até mesmo certa inteligência, percepção, lógica. Se tem um cérebro complexo, também tem sistemas sensoriais complexos, né? Então, eles têm olhos verdadeiros, alguns têm ouvido, né? Alguns têm paladar. Então, assim, eles têm órgãos do sentido complexo, movimentos musculares complexos, porque para você controlar cada segmento do corpo, controlar cada artículo da perna, você tem que ter um cérebro complexo, senão você não consegue controlar todos esses músculos. O nosso próprio cérebro, ele evoluiu para controle muscular, depois que veio inteligência, essas coisas. Então, é um cérebro muito bom, mas é um cérebro limitado em termos de processamento, tá? Ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eles têm, como eu falei, órgãos sensitivos complexos. O principal órgão sensitivo que eles têm é o olho composto. Então, esse olho que ele tem, na verdade, não é um olho só. Ele é composto de vários olhozinhos pequenininhos, que são os omatídeos, né? Então, omatídeo é o nome das partes do olho complexo, tá? Do olho composto. Não é ocelo, eles têm ocelo também, que é aquele olho rudimentar, olho de verme, né? O ocelo. Mas eles têm o olho composto, que é um olho tipo nosso. O olho tipo nosso, no sentido que ele consegue enxergar formas, né? Delimitações, não é só sombra e luz, ele consegue ver cor, às vezes mais cor que a gente, né? O melhor olho em termos de coloração do mundo animal é o olho de um artrópode, camarão louva-a-Deus. Então ele consegue enxergar bem muitas coisas, cada artrópode enxerga de um modo diferente, mas eles conseguem, no geral, eles conseguem enxergar bem. Imagina se tivesse vários olhos assim, em volta de cada um aqui, se tivesse vários. E esse conjunto de olhos, que chamam omatídeos, formam o olho composto. Os artrópodes, eles conseguem enxergar de 2 formas diferentes, né? Então, ou o olho deles vai formar a imagem a partir da junção do que cada olho vê. Então, imagina assim, se o artrópode estivesse olhando aqui para essa tela, um omatídeo dele ia focar aqui, o outro ia focar aqui, o outro ia focar aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então, cada olho ia focar num pedaço do espaço. E aí depois o cérebro ia juntar cada pedacinho desse para formar a imagem. Então você teria uma imagem extremamente nítida, porque você tem cada olho focando em cada parte da tela. Não é, o nosso olho já não consegue fazer isso. Você já reparou que o nosso olho só foca no meio. O que está em volta está borrado. Pode olhar aí, ó, olha meio de ladinho aqui para o seu lado, vê se você está vendo com nitidez. Não está. Aqui no seu espectro visual está borrado, porque o nosso olho só consegue focar no meio, porque só tem 2, né? Agora, como os artrópodes têm vários, eles conseguem focar vários pedacinhos, e depois o cérebro junta, como se fosse um mosaico, e cria uma imagem quando tem muita luz. Quando tem pouca luz, aí ele não consegue fazer isso. Aí cada olho vai tentar ver tudo, então cada olhinho dele vai tentar focar em tudo, porque tem pouca luz, e aí o cérebro depois vai botar uma imagem em cima da outra, para achar a melhor combinação. Tem até uns celulares hoje em dia que eles fazem isso. O meu faz. Quando está com pouca luz, eu boto ele para tirar a foto, ele tira 10 fotos, depois ele junta essas 10 fotos e cria uma foto mais nítida,
para melhorar por conta da pouca iluminação. E aí eles conseguem enxergar de noite. Então a artrópode consegue enxergar de dia e consegue enxergar de noite. De dia ele enxerga 8K Samsung Crystal LED. De noite ele enxerga Panasonic, né, TV de tubo. Mas ele enxerga. Enxerga UV, luz ultravioleta, enxerga infravermelho, né? Luz abaixo da cor que a gente enxerga luz polarizada. Nossa Senhora, não consigo nem imaginar como é o mundo para os artrópodes. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa linda, porque eles veem coisa que a gente não vê. Hemocério, então eles têm hemocério e eles têm coração. O coração fica dorsalmente, né? Dorsalmente no corpo, pulsa o sangue, melhora a circulação. Sistema traqueal, que são aqueles tubinhos que vai desde a superfície do corpo até o meio do corpo, levando oxigênio direto para os tecidos, sem passar pelo sangue, mas alguns não, alguns vão respirar por brânquias ou pela pele, e aí quando isso acontece, eles vão usar o sangue da hemocéria, a hemolimpa. E os túbulos malpighianos, são muito importantes também de citar, que são aqueles tubos formados pelo intestino, pelo tubo digestivo, que vai ser utilizado para fazer excreção, como se fosse o rim, né, dos artrópodes. Coisas daqui para cima, vocês podem usar como homologia. Então, vamos grifar de amarelo bem brilhante essas características aqui, porque elas são as mais importantes. Principalmente essas 5 aqui, ó, a segmentação heteronômica, os segmentos do corpo, a tagmose, como esses segmentos se fundem, os apêndices articulados, as peças bucais e as pernas. Ou seja, os apêndices da região da cabeça e os apêndices da região do tronco. Principalmente, tagmose, apêndices da cabeça e apêndices do tronco. Essas 3 características são as mais importantes para a gente poder classificar e estudar e entender a biologia dos artrópodes, certo? Então, com essas características que eu coloquei aqui, você consegue descrever qualquer artrópode. Então, quando você estiver dando aula no ensino fundamental, e no ensino médio também, mas no ensino fundamental, basicamente, não se fala nas classes. No ensino médio e no ensino fundamental, você pode usar essas 10 características para construir a sua aula. Você escolhe, não precisa falar todas, né? Você vai matar as crianças, mas você escolhe uma ou outra, leva um bichinho que você pega aí na sua casa, compra uma lagosta, lagosta é caro, né? Compra um camarão, 30 centavos aí no mercado, desse inteiro, né? Leva para a aula, que você consegue mostrar todas essas, dá para dissecar, facinho, com tesoura, mostrar o cérebro, mostrar tudo bonitinho para as crianças e ensinar sobre essas características.